Você toma Tadalafila e ainda assim sua ereção não está firme? Talvez o problema não seja você. É a forma errada como está tomando. Hoje, quero te mostrar algo que pode mudar completamente sua experiência com esse medicamento. E quando eu falo mudar, não é exagero. É devolver a firmeza, a confiança e aquela sensação de potência que muitos homens pensam ter deixado para trás. A verdade é que, em mais de 20 anos de atendimento, eu vi muitos homens acima dos 50 tomarem Tadalafila sem resultado algum. E o que eles tinham em comum? Não era problema hormonal, não era falta de desejo, e nem mesmo a idade. Era simplesmente o uso incorreto de um remédio que, quando bem administrado, pode ser um divisor de águas na vida sexual. O primeiro segredo é o tempo. Muitos tomam a Tadalafila e esperam efeito imediato, como se fosse mágica. Não é assim que funciona. O corpo precisa de tempo para absorver e distribuir o medicamento. Cerca de 40 a 60 minutos é o mínimo necessário para que ele atue de forma eficaz. Se você toma e já parte direto para a relação, está interrompendo o processo natural do seu próprio corpo. E aí não adianta culpar o remédio. O segundo segredo é ainda mais negligenciado: a alimentação. Poucos sabem que ingerir a Tadalafila após uma refeição pesada, especialmente rica em gorduras, pode atrasar a absorção e reduzir significativamente os efeitos. O ideal é usar com o estômago leve e de preferência com água, um detalhe simples que muita gente ignora e que faz toda a diferença no resultado final. E por fim, o terceiro segredo: consistência. A Tadalafila tem uma ação prolongada. Pode permanecer no organismo por até 36 horas. Mas isso não significa que uma única dose resolverá tudo. Muitos homens tomam uma vez, não sentem o efeito desejado e desistem. O que não sabem é que o organismo precisa se adaptar. Sugiro que se dê ao menos 6 oportunidades. Isso mesmo. 6 tomadas, em dias diferentes, em momentos em que você esteja mais tranquilo, sem pressão. Só assim será possível avaliar de forma justa se o medicamento funciona ou não para você. Tudo isso que estou te dizendo é baseado em experiência real com pacientes reais. Homens que, como você, estavam cansados de tentativas frustradas. E quando ajustaram esses 3 pontos, tempo, alimentação e consistência, o resultado veio. Sem fórmulas milagrosas, sem pílulas mágicas, apenas respeitando o próprio corpo. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que o problema nem sempre está no seu organismo. Às vezes, está na forma como você se relaciona com o tratamento. E essa consciência, por si só, já é um passo enorme rumo a uma vida sexual mais saudável, plena e sem medo de falhar. A jornada para recuperar a firmeza, o desejo e a vitalidade depois dos 50 começa assim, com informação, com atitude e com escolhas mais inteligentes. E agora que você conhece esses segredos, talvez seja o momento de olhar para a Tadalafila com outros olhos. Sou a doutora Ana Cláudia, médica especialista em saúde do homem há mais de 20 anos. Já atendi milhares de pacientes ao longo dessa jornada e posso te garantir, você não está sozinho. As queixas que você sente hoje, a ereção que não é mais a mesma, a insegurança antes do momento íntimo, o medo de falhar, são muito mais comuns do que você imagina. E mais importante ainda, existe solução. A Tadalafila, quando usada da forma correta, funciona. E funciona muito. Mas o que a maioria dos homens não sabe é que o problema não está no comprimido em si, e sim em como ele está sendo usado. Já vi muitos pacientes entrarem no consultório frustrados, dizendo que o remédio não fez efeito, que não sentiu nada, ou que foi só mais uma tentativa frustrada. Mas bastou corrigir a forma de uso, ajustar detalhes simples da rotina e do momento certo, que os resultados começaram a aparecer. E com eles, a confiança também. E é exatamente por isso que estou aqui. Para quebrar mitos, simplificar o que a medicina sabe e te mostrar que você não precisa mais viver com medo, frustração ou vergonha. A saúde sexual do homem maduro não é um assunto menor, nem algo que deve ser ignorado com a desculpa da idade. Pelo contrário, é nesse momento da vida que seu corpo mais precisa de cuidado, orientação e escolhas certas. A primeira coisa que eu digo a qualquer homem que chega até mim com esse tipo de queixa é: você não está quebrado. Seu corpo só está pedindo atenção, ajustes. E sim, com o suporte certo, você pode voltar a ter ereções firmes, uma vida sexual ativa e sentir orgulho do seu desempenho.
independentemente da sua idade. A Tadalafila é apenas uma ferramenta, e como toda ferramenta, ela só funciona bem quando usada da forma certa. Tomar no momento errado, do jeito errado, com a cabeça cheia de ansiedade ou expectativas irreais, é o que transforma um tratamento promissor em mais uma decepção. Mas quando entendemos como o corpo responde, quando respeitamos o tempo de absorção, a alimentação adequada, a frequência e o estado emocional, tudo muda. E a boa notícia é que você pode começar essa mudança hoje mesmo. Não precisa esperar um milagre, nem procurar soluções mágicas. O caminho real está na informação certa, aplicada com inteligência. E eu estou aqui para te guiar por esse caminho, com clareza, empatia e, acima de tudo, verdade. Porque saúde sexual não é luxo, não é vaidade, é qualidade de vida. E todo homem merece viver essa fase com potência, dignidade e prazer. A Tadalafila é um medicamento vasodilatador. Em termos simples, isso significa que ela atua diretamente nos vasos sanguíneos, relaxando as paredes desses vasos e permitindo que o sangue circule com mais facilidade. E quando falamos de ereção, estamos falando exatamente disso: circulação. Porque uma ereção nada mais é do que um processo hidráulico. O sangue precisa chegar com força e se manter ali, dentro dos corpos cavernosos do pênis. E para isso acontecer, o caminho precisa estar livre. Os vasos precisam estar saudáveis e bem relaxados. É aí que a Tadalafila entra. Ao relaxar os vasos, ela facilita esse fluxo. O sangue chega com mais facilidade e se mantém por mais tempo, gerando ereções mais firmes e duradouras. E o grande diferencial da Tadalafila, aquilo que a torna tão especial e tão procurada, é o tempo de ação. Enquanto outros medicamentos semelhantes agem por algumas poucas horas, a Tadalafila permanece ativa no corpo por até 36 horas. Sim, 1 dia e meio. Isso dá ao homem mais liberdade, mais naturalidade e menos pressão para que o momento íntimo aconteça em um curto espaço de tempo. Mas aqui vai um ponto crucial, que muitos ignoram. Essa duração estendida só se manifesta quando o medicamento é tomado do jeito certo. E é justamente aí que muitos homens se frustram. Não porque o remédio não funcione, mas porque estão esperando um efeito imediato, como se fosse um interruptor. Toma o comprimido e pronto. Em minutos tudo deveria estar funcionando perfeitamente. Não é assim. O corpo não funciona como um botão de ligar e desligar. Ele precisa de tempo, de ambiente favorável, de condições físicas e emocionais que permitam a resposta plena do organismo. A Tadalafila leva, em média, de 30 a 60 minutos para começar a agir. Isso significa que o ideal é tomá-la com antecedência, de preferência com o estômago leve, e, se possível, em um momento de calma, sem pressa. Se você toma o comprimido e já quer partir direto para o ato, está interrompendo o processo de absorção e comprometendo o resultado. Além disso, é importante lembrar que alimentos muito gordurosos podem atrasar ainda mais esse processo. Um simples detalhe como esse pode fazer toda a diferença entre um resultado satisfatório e uma decepção. Outra dúvida comum que escuto no consultório é: por que ela dura tanto tempo no organismo? A resposta está na sua meia-vida, que é o tempo que o corpo leva para eliminar metade da substância. No caso da Tadalafila, essa meia-vida é longa. Isso significa que, mesmo depois de algumas horas, ela continua agindo no corpo. É como se ela estivesse ali, em segundo plano, mantendo os vasos relaxados e preparados para quando o estímulo sexual acontecer. Isso não significa que você ficará com ereção por 36 horas. Isso é mito. Significa que, durante esse período, o corpo estará mais propenso a responder aos estímulos com mais facilidade. E tem mais. Essa janela de ação estendida ajuda a reduzir a ansiedade, que é um dos maiores inimigos da ereção. Saber que você não precisa ter pressa, que o efeito estará presente por mais tempo, diminui a pressão do "tem que funcionar agora". E isso, por si só, já melhora muito a resposta sexual. Então sim, a Tadalafila funciona. Ela tem base científica, é segura quando bem indicada, e é uma grande aliada para homens maduros que desejam recuperar sua potência. Mas como qualquer ferramenta, ela precisa ser usada corretamente. Tomar do jeito certo é o que transforma um comprimido em confiança. E confiança é o que muda tudo. Um dos erros mais comuns, e também um dos mais frustrantes, é tomar a Tadalafila
e esperar que ela funcione instantaneamente. Muitos homens cometem esse equívoco sem nem perceber. Engolem o comprimido, olham no relógio e 10 minutos depois já estão prontos para o ato, esperando que tudo aconteça como num passe de mágica. Mas o corpo não funciona assim, e é justamente essa expectativa irreal que causa tanta decepção. A tadalafila não é um botão de ligar. Ela é um medicamento que precisa de tempo para agir. O processo não é imediato, porque envolve uma série de etapas biológicas que precisam acontecer com calma. Depois que você toma o comprimido, ele passa pelo estômago, é absorvido no intestino e só então entra na corrente sanguínea. A partir daí, o princípio ativo começa a circular, relaxando os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo e preparando o corpo para responder ao estímulo sexual. E esse processo leva, em média, de 30 a 60 minutos. Ou seja, se você toma e parte direto para a relação, está tentando usar o remédio antes mesmo que ele tenha sido absorvido pelo seu organismo. E o resultado disso é previsível: frustração. A ereção não acontece da forma esperada. A confiança cai, e muitos homens passam a acreditar que o medicamento não funciona, quando, na verdade, o que não funcionou foi o timing. Outro ponto importante: esse tempo de espera não é um obstáculo, é uma oportunidade. É o momento ideal para criar um clima, relaxar, se conectar com a parceira, deixar o corpo e a mente entrarem no mesmo ritmo. A resposta sexual masculina não depende apenas de química, mas também de contexto emocional. Se você usa esse tempo com inteligência, o efeito tende a ser ainda melhor. E é claro que cada organismo tem o seu ritmo. Alguns homens sentem os efeitos com 30 minutos, outros demoram um pouco mais. Mas o importante é respeitar esse intervalo e não forçar uma situação antes da hora. A pressa, nesse caso, é inimiga do prazer, e a ansiedade pode ser um sabotador ainda maior do que a disfunção erétil. Também vale lembrar que o ambiente tem um papel fundamental nesse processo. Um local tranquilo, sem interrupções, com privacidade e conforto, ajuda o corpo a responder melhor. Já situações apressadas, estressantes ou cheias de pressão só dificultam o trabalho do medicamento. A tadalafila precisa de tempo, mas também precisa de um cenário propício para funcionar em sua plenitude. Se você já teve uma experiência frustrante com esse remédio, pare e pense: será que deu tempo suficiente para ele agir? Será que o seu corpo teve as condições ideais para responder? Muitas vezes, apenas esse ajuste de horário e ambiente já é suficiente para transformar completamente os resultados. Portanto, nada de tomar correndo, minutos antes do ato, achando que a resposta será imediata. Isso só gera decepção. Planeje, antecipe-se. Dê ao seu corpo o tempo que ele precisa. Porque quando você respeita o tempo da tadalafila, ela respeita o seu. E entrega o que promete: firmeza, confiança e o prazer de se sentir no controle de novo. Outro erro que vejo com frequência no consultório e que compromete diretamente a eficácia da tadalafila é o uso do medicamento logo após uma refeição pesada ou acompanhado de bebida alcoólica. À primeira vista pode parecer um detalhe pequeno, mas na prática, esse hábito simples pode ser o motivo pelo qual o remédio não está entregando o resultado que você espera. Vamos entender por quê. A tadalafila precisa ser absorvida pelo intestino para então cair na corrente sanguínea e começar a agir. Quando você come uma refeição muito rica em gordura ou em grande quantidade, o seu sistema digestivo se volta totalmente para o processo de digestão. E isso torna a absorção do medicamento mais lenta e muitas vezes ineficaz. É como tentar correr com uma mochila de pedras nas costas. Você até pode conseguir, mas vai demorar muito mais e com um rendimento bem menor. Além disso, o álcool entra como mais um fator de interferência. Embora uma taça de vinho ou uma cerveja não seja proibida, o consumo exagerado pode diminuir a resposta do corpo ao medicamento. O álcool relaxa o sistema nervoso central e os vasos sanguíneos de forma desordenada, o que pode dificultar a ereção ou até mesmo anulá-la. Sem contar que o álcool em excesso também afeta a produção de testosterona, o tempo de resposta ao estímulo e a capacidade de manter a ereção. E é exatamente aí que muitos homens se enganam. Tomam a tadalafila após um jantar farto, com bebida alcoólica, e esperam uma resposta rápida e intensa. Quando isso não acontece, perdem a confiança, acreditam que o remédio não serve para eles, e acabam abandonando um tratamento que poderia funcionar perfeitamente,
se apenas fosse usado do jeito certo. O ideal é tomar a tadalafila com água, em jejum ou pelo menos 2 horas após a última refeição. Se você pretende usá-la à noite, o melhor cenário seria evitar jantares muito pesados e bebidas alcoólicas. Uma refeição leve, um copo d'água e um ambiente tranquilo já preparam o terreno para que o medicamento seja bem absorvido e entregue o efeito desejado. Esse cuidado simples muda tudo. Já tive pacientes que usavam a tadalafila há meses, sem resultados, e bastou mudar o horário da ingestão e ajustar a alimentação para que a resposta fosse completamente diferente. O que antes era motivo de frustração virou alívio, e mais do que isso, virou reconquista da autoestima. E não se trata de viver cheio de restrições ou medo. Trata-se apenas de fazer escolhas mais conscientes. Seu corpo já não responde como aos 20 anos, e isso é natural. Mas com a informação correta e alguns ajustes de rotina, é perfeitamente possível ter uma vida sexual ativa, satisfatória e saudável depois dos 50, dos 60, dos 70. Portanto, se você está usando a tadalafila, lembre-se, tome com água, evite refeições pesadas no momento do uso, reduza ou elimine o álcool nas horas anteriores, e dê ao seu corpo a chance de fazer o remédio funcionar como deve. Às vezes, é nesses detalhes que mora a grande transformação. Um dos erros mais dolorosos, e infelizmente mais comuns, que vejo entre os homens que usam tadalafila é desistir logo na primeira tentativa. Eles tomam o comprimido, criam uma expectativa enorme, se preparam para aquela noite como se tudo fosse se resolver de imediato. Mas quando o efeito não vem como o esperado, sentem-se derrotados. A frustração é tão grande que muitos abandonam o tratamento ali mesmo, sem nem dar tempo ao corpo e à mente de se adaptarem. E eu entendo. A pressão para que tudo dê certo, principalmente após os 50, é imensa. A autoestima já está fragilizada, o medo de falhar é real. E o silêncio que muitos homens carregam só aumenta o peso da experiência. Mas é justamente por isso que é tão importante falar sobre isso, com clareza e verdade. Porque não, você não está sozinho. E não, a primeira tentativa não é um veredito. A ansiedade é uma das maiores sabotadoras do efeito da tadalafila. Quando o homem está nervoso, tenso, preocupado se vai dar certo ou não, o corpo inteiro entra em estado de alerta. E nesse estado, o cérebro bloqueia a resposta sexual. Não adianta ter a química no sangue se o corpo está fechado emocionalmente. Isso acontece mais do que você imagina. E é exatamente por isso que a primeira experiência, muitas vezes, não é a melhor. Sempre oriento meus pacientes. Dê uma chance real ao tratamento. Não julgue a eficácia do medicamento com base em um único momento. O ideal é testar entre 6 a 8 vezes, em situações diferentes, com mais calma, com menos pressão. Com o tempo, seu corpo começa a se adaptar, sua mente relaxa, a confiança aumenta, e o remédio passa a funcionar como deveria. Além disso, há uma questão muito prática envolvida. A tadalafila não é um estimulante artificial como muitos pensam. Ela não cria desejo. Ela prepara o corpo para responder ao estímulo, e esse estímulo precisa existir. Toque, carinho, conexão. Se você toma e apenas espera que a ereção surja do nada, sem nenhum tipo de envolvimento, está entendendo o processo de forma errada. O medicamento precisa do seu corpo em parceria, não em modo passivo. Já vi casos emocionantes no consultório de homens que estavam prestes a desistir, que se sentiam quebrados, impotentes, com a autoestima em ruínas. E bastou um pouco mais de orientação, paciência e repetição para que tudo mudasse. Em algumas semanas estavam com o brilho nos olhos de volta, sentindo-se vivos, desejados, capazes. E não foi mágica. Foi persistência. A tadalafila é uma ferramenta poderosa, mas como toda ferramenta, exige o uso correto. Desistir cedo demais é como tentar aprender a dirigir e abandonar o carro porque não conseguiu sair com ele na primeira tentativa. O corpo precisa de prática, de repetição e de confiança para responder plenamente. E essa resposta vem. Não de forma explosiva, imediata ou cinematográfica como vemos nos comerciais, mas sim de forma real, consistente e transformadora. Então, se você já tentou uma vez e não teve o resultado que esperava, por favor, não desista. Respire fundo, ajuste a forma de uso, escolha melhor o momento e tente de novo, porque o que você está buscando, firmeza, prazer, autoestima,
está mais perto do que imagina. Só precisa de mais uma chance. Você quer se programar para um momento especial com sua parceira no fim de semana, sem a pressão de ter que funcionar na hora certa? A Tadalafila é perfeita para isso. Um dos maiores diferenciais desse medicamento, e que poucos homens realmente exploram, é justamente a sua duração prolongada no organismo. Enquanto outras opções duram poucas horas, a Tadalafila permanece ativa por até 36 horas. Isso muda tudo. Ao contrário do que muitos pensam, você não precisa tomar a Tadalafila minutos antes da relação. Na verdade, isso até prejudica o efeito, como já falamos. A grande vantagem dela é te dar liberdade. Liberdade para não depender do relógio, para não ficar refém da ansiedade do momento, e para permitir que as coisas aconteçam com mais naturalidade e menos pressão. Imagine o seguinte: é sexta-feira à tarde, você toma a Tadalafila com antecedência, com o estômago leve, sem pressa. Ao longo da noite, você relaxa, curte a companhia da sua parceira, e no sábado, o efeito ainda está ativo. Isso significa que você pode ter uma relação na noite de sexta, descansar, acordar bem no sábado e ainda estar preparado caso o clima volte a esquentar. Tudo sem precisar repetir a dose ou correr contra o tempo. Essa flexibilidade é libertadora, especialmente para o homem maduro, que muitas vezes sente que precisa provar algo em um intervalo curto, como se tivesse que corresponder a uma expectativa numérica de desempenho. A Tadalafila tira esse peso. Ela amplia a janela de resposta do seu corpo e te dá uma margem confortável para que a intimidade aconteça quando for o momento certo, com desejo, com conexão e com menos ansiedade. Além disso, programar o uso da Tadalafila com antecedência cria um ambiente muito mais favorável para o sucesso. Você já entra na experiência mais tranquilo, com a confiança de que o seu corpo está preparado, e essa segurança emocional faz toda a diferença, porque a ereção, ao contrário do que muitos pensam, não depende só da química. Ela depende de contexto, de estímulo, de tranquilidade. E quando você elimina a urgência do agora, tudo flui melhor. É por isso que costumo dizer aos meus pacientes: se você quer um fim de semana com mais presença, mais entrega e mais prazer, use a Tadalafila de forma estratégica. Planeje. Tome no dia anterior. Cuide da alimentação, evite excessos de álcool e se permita viver a experiência com mais leveza. Esse é o segredo dos homens que retomam sua potência sem recorrer ao desespero. Eles entendem que o corpo precisa de tempo, de respeito e que o prazer é uma construção, não um sprint. Com esse pequeno ajuste, o que era motivo de tensão se transforma em momentos de intimidade reais, gostosos, espontâneos, do jeito que deve ser. A Tadalafila foi feita para isso. Te dar a chance de viver a intimidade sem relógio, sem cobrança e com potência. Use esse recurso com sabedoria e veja como tudo muda, não só no seu desempenho, mas na sua relação, na sua autoestima e na forma como você se sente como homem. Carlos tem 63 anos. Quando ele entrou no meu consultório pela primeira vez, o olhar era de quem já havia tentado de tudo, e nada parecia funcionar. Ele sentou, respirou fundo e disse com uma sinceridade que me marcou: Doutora, eu achei que era o fim da linha, que não dava mais. Me sentia um peso para minha esposa, frustrado, inseguro, meio apagado por dentro. A Tadalafila? Já tinha tentado, mas nada mudava. O que Carlos não sabia, e que muita gente também não sabe, é que não basta apenas tomar o remédio. O segredo está na forma como ele é usado, com o tempo certo, no ambiente certo e com a cabeça certa. Expliquei para ele com calma que a Tadalafila não é um botão mágico, que ela precisa de pelo menos 30 a 60 minutos para agir, que o ideal é tomá-la com o estômago leve, longe de refeições pesadas e sem o consumo de álcool, e talvez o mais importante de tudo, que ele precisava dar mais de uma chance ao tratamento. Nada de tomar uma vez e desistir. Orientei que ele tentasse de 6 a 8 vezes, em momentos diferentes, com menos pressão e mais tranquilidade. Carlos me olhou com desconfiança, mas topou tentar de novo. 2 semanas depois, ele voltou. Entrou no consultório com outro semblante, sorrindo, com os ombros mais leves, com algo diferente no olhar. Ele disse: Doutora, parecia que eu tinha 40 anos de novo. E o mais incrível é que não foi só lá embaixo que melhorou. Foi aqui dentro também. Apontou para o peito. Voltei a me sentir homem, confiante, vivo.
Essa transformação não foi obra do acaso. Foi resultado de orientação, paciência e persistência. E é isso que muitos homens precisam entender. O problema nem sempre está no corpo. Às vezes, está na forma como nos relacionamos com a solução. A Tadalafila é uma ferramenta poderosa, sim, mas como qualquer ferramenta, exige preparo. Não adianta pressionar o corpo para responder num momento de ansiedade, culpa ou medo. O corpo não floresce sob tensão. Carlos aprendeu isso. Aprendeu a preparar o terreno, e não só o físico, mas o emocional. Entendeu que respeitar os próprios limites é também uma forma de cuidar da masculinidade. E quando ele se permitiu esse processo, os resultados vieram. Não só no quarto, mas na autoestima, na leveza com a parceira, na forma como voltou a se enxergar no espelho. Eu conto a história do Carlos porque ela não é única. É a história de milhares de homens que passam por esse processo silencioso de perda da confiança, da energia e do prazer. E que, muitas vezes, estão a um passo de transformar tudo. Basta a informação certa, o ajuste certo, o tempo certo. Portanto, se você se identificou com o que ele sentia, não se culpe, não desista e, acima de tudo, não se acomode com o que está te impedindo de viver com potência. A idade não é um fim, é apenas uma nova fase. E com as escolhas certas, ela pode ser surpreendentemente boa. Carlos achou que era o fim, descobriu que era só o começo. E talvez, com esse conhecimento que você tem agora, o seu recomeço também esteja mais perto do que imagina. Se tem uma coisa que muitos homens não sabem e que pode fazer toda a diferença no resultado da Tadalafila, é que a alimentação certa pode potencializar, e muito, os efeitos desse medicamento. Sim, existem alimentos naturais que, quando incluídos na rotina, ajudam o corpo a responder melhor ao tratamento. E hoje eu quero te mostrar como isso funciona, com base na ciência e na prática do dia a dia no consultório. Vamos começar pelo ponto central da ereção, a circulação. O pênis só consegue ficar firme quando há um bom fluxo sanguíneo chegando até ele. E para isso acontecer, o corpo precisa produzir óxido nítrico, uma molécula natural que age relaxando os vasos, permitindo que o sangue flua com mais facilidade. A Tadalafila atua justamente nessa via, ampliando a ação do óxido nítrico. Ou seja, se você consumir alimentos que ajudam na produção dessa substância, o efeito do remédio se torna ainda mais poderoso e natural. E aqui vão os campeões nesse quesito: melancia, beterraba e romã. A melancia é rica em citrulina, um aminoácido que o corpo transforma em arginina, e essa, por sua vez, vira óxido nítrico. A beterraba, por outro lado, é fonte de nitratos naturais, que também são convertidos em óxido nítrico. Já a romã é uma verdadeira joia da natureza. Além de melhorar a circulação, ela tem ação antioxidante, que protege os vasos e favorece a produção hormonal. Agora, vamos falar de 2 minerais que eu considero indispensáveis para a saúde sexual masculina: zinco e magnésio. O zinco é fundamental para a produção de testosterona, o hormônio que comanda o desejo, a força e a vitalidade do homem. E o magnésio participa de mais de 300 reações bioquímicas no corpo, incluindo a regulação do sistema nervoso, o relaxamento muscular e a produção de energia. Sem esses 2 nutrientes em níveis adequados, o corpo não responde bem, mesmo com o uso da Tadalafila. Você pode encontrar zinco em alimentos como ostras, sementes de abóbora, carne vermelha magra e castanhas. Já o magnésio está presente em vegetais verdes escuros, como espinafre e couve, além de banana, abacate e cacau puro. E aqui vai uma dica prática: inclua um copo de suco de beterraba ou romã no seu dia, especialmente nas 24 horas em que você for usar a Tadalafila. Combine isso com refeições leves, ricas em vegetais e com pouca gordura. Evite frituras e excesso de açúcar, que inflamam o organismo e atrapalham todo o processo de circulação. A combinação da Tadalafila com uma alimentação rica em nutrientes certos é como preparar o solo antes de plantar. O remédio faz efeito, sim, mas quando o corpo está bem nutrido, hidratado e com a circulação em alta, os resultados são muito mais expressivos. E o melhor, com naturalidade, sem forçar. Muitos dos meus pacientes me dizem, depois de aplicar essas dicas, que voltaram a ter não só ereções mais firmes, mas também mais energia, mais disposição no dia a dia e até melhor qualidade de sono.
E isso não é coincidência. É o corpo funcionando em harmonia. Por isso, não subestime o poder dos alimentos certos. Eles não substituem o tratamento, mas o transformam. São aliados silenciosos, naturais, acessíveis e extremamente eficazes. E quando você os usa com estratégia, como complemento à Tadalafila, o resultado deixa de ser apenas físico e passa a ser um verdadeiro renascimento do seu bem-estar. Você acabou de descobrir o que quase ninguém te conta, que a Tadalafila, quando usada com inteligência, pode transformar completamente a sua vida íntima. Viu que não basta apenas tomar o comprimido. É preciso respeitar o tempo de ação, evitar erros como o estômago cheio, reduzir o álcool, manter a calma e, acima de tudo, dar mais de uma chance ao seu corpo. Viu também que certos alimentos, como melancia, romã e beterraba, não são só saudáveis. Eles podem potencializar de forma natural os efeitos do tratamento. Mas quero que você guarde uma coisa muito importante. Saúde íntima vai muito além de um remédio. Ela é o reflexo do seu estilo de vida. Está no que você come, em como você dorme, na sua rotina de autocuidado, na forma como você lida com o estresse e na maneira como enxerga a si mesmo. Não adianta buscar resultados rápidos e esquecer do básico. O corpo responde quando você cuida dele por inteiro. E isso inclui seu coração, sua mente e sua autoestima. Por isso, se você chegou até aqui, parabéns! Você deu um passo à frente de milhões de homens que ainda estão presos à frustração, à vergonha ou à desinformação. Agora você tem as ferramentas. Agora é com você. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários: quero ereção forte e douradora. Assim, eu sei que você está comprometido com a sua saúde e que deseja seguir nesse caminho de transformação. Também compartilha esse vídeo com um amigo, irmão ou colega que precisa ouvir isso. Você pode ser a ponte para a mudança na vida de alguém. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Vem muitos outros conteúdos como esse por aí, práticos, diretos e pensados especialmente para o homem maduro que quer viver com mais potência, vitalidade e prazer. A decisão é sua, o cuidado é seu, mas o resultado, esse é para ser vivido todos os dias, com orgulho,